Instalivros apresenta Qual é a tua obra? Mário Sérgio Cortella. Nesta obra, Cortella convida o leitor a fazer importantes reflexões. Fala sobre a importância de encontrar um sentido em seu trabalho e um significado maior em sua vida. Mostra que todos podem desenvolver a liderança, fala sobre a importância da humildade e de saber inspirar as pessoas. Aborda questões relacionadas à ética e destaca a importância de seguirmos fiéis aos nossos princípios. Gestão. O desejo de enxergar um significado maior na vida aproxima o tema da espiritualidade do mundo do trabalho. Muito se fala em empresa espiritualizada, líder espiritualizado. O aumento do uso desses termos no universo corporativo pode ser interpretado como um sinal de que uma busca por um novo modo de vida e convivência está em curso. Cortella diz que é um sinal que pode ser interpretado tanto como positivo quanto negativo, porque se pode cair numa dimensão esotérica que é perigosa. Porém, a espiritualidade no mundo do trabalho é necessária. Mas o que é espiritualidade? Mais do que o líder que fica fazendo meditações e orações, o espiritualizado é aquele capaz de enxergar o outro como o outro, de inspirar em vez de simplesmente rebaixar as pessoas por ter um cargo mais elevado. A espiritualidade vem à tona quando precisamos refletir sobre nós mesmos. Aliás, a espiritualidade é precedida pela angústia. Claro, todos nós temos aborrecimentos em relação ao cotidiano, mas a causa não é o trabalho em si. A questão é que as grandes cidades vêm de fato tomando muito tempo da vida das pessoas. Não pelo número de horas que trabalhamos, mas também pelo tempo que passamos nos deslocando de casa até o trabalho e vice-versa. Cortella diz que temos carência profunda e necessidade urgente de a vida ser muito mais a realização de uma obra do que um fardo que se carrega no dia a dia. A ideia de trabalho como castigo precisa ser substituída pelo conceito de realizar uma obra. Trabalho. O autor explica o motivo pelo qual muitas vezes a ideia de trabalho é associada a castigo, fardo, provação. A palavra trabalho, assim como em francês, espanhol e italiano, tem origem no vocabulário latino tripalium, que era um instrumento de tortura. A origem do Ocidente é o mundo greco-romano. Essa sociedade cresceu a partir do trabalho escravo. Em sociedades montadas com base nesse sistema, a própria ideia de trabalho remete à escravidão. O Brasil, até hoje, não se recuperou da formação escravagista. Nós ainda consideramos o trabalho manual como tarefa de inferiores. A ideia de tripalium aparecerá dentro do latim vulgar como sendo, de fato, forma de castigo. Cortella diz que precisamos substituir isso pela ideia de obra, aquilo que faço, que construo, em que me vejo. Do contrário, ocorre o que Marx chamou de alienação. Todas as vezes que eu olho o que fiz como não sendo eu ou não me pertencendo, eu me alieno, fico alheio. Cortella diz que quando você está no fundo do poço, a primeira coisa que precisa para sair de lá é parar de cavar. E a pá que continua cavando é, ao não saber, fingir que sabe. Cuidado com gente que não tem dúvida. Pessoas assim não são capazes de inovar, de reinventar. Só quem arrisca erra. Erro é diferente de negligência, desatenção e descuido. Ser capaz de arriscar é uma das coisas mais inteligentes para mudar. Erro é para ser corrigido, não para ser punido. O que se pune são negligência, desatenção e descuido. Num mundo competitivo, para chegar à excelência é preciso fazer o melhor em vez de contentar-se com o possível. Para ser capaz de uma mudança cada vez mais significativa e positiva, é necessário ter humildade. De onde vem a palavra humildade? De humus, que é terra fértil, e na origem significa o solo sobre nós. Em outras palavras, humus é o nível em que nós estamos. Todos têm o mesmo nível de dignidade. Muitos não têm essa percepção. Não conseguem aproveitar as oportunidades porque não têm humildade. O oposto de humildade é a arrogância. São aquelas pessoas que acham que já sabem de tudo e que o seu jeito é sempre o melhor para tudo. Cortella acredita na educação corporativa continuada que exalta as habilidades e dá vitalidade ao perfil de cada pessoa.
Isso envolve cursos, treinamentos e especializações dentro da empresa. Há uma frase que diz: se você não acredita que educação é um bom investimento, tente investir em ignorância. Formar pessoas para a autonomia exige que elas desenvolvam a sensibilidade, a capacidade de acumular conhecimento e informação e que saibam aplicar todo esse conhecimento em seu trabalho. É preciso aprender a aprender. Aquele ou aquela que aprende a aprender ganha autonomia. Há pouco tempo atrás, uma pessoa aspirava a entrar numa organização e ficar nela por bastante tempo. Haveria uma estabilidade naquele trabalho. Considerava-se bom profissional aquele que ficava no mesmo lugar em vez de ficar mudando de organização. Essa perspectiva foi alterada em função da mudança dos parâmetros de produtividade e de competitividade. Ninguém fica numa empresa apenas por conta do salário, mas fica também pela capacidade de enxergar a finalidade daquilo que faz, do reconhecimento que obtém, do bem-estar que sente quando percebe que estão investindo nela. Se a pessoa percebe que a empresa investe nela, aumenta o nível de gratificação de um lado e de gratidão do outro. Não significa que ela tenha lealdade absoluta, mas pelo menos ela tem um nível de fidelidade maior. Quando a empresa investe em educação, significa que ela quer preparar o colaborador, se não exclusivamente para ela, ao menos o prepara como profissional, e isso gera um grau de tranquilidade maior, portanto, de adesão. Cortella questiona: por que alguns de nós perdemos as boas oportunidades na vida profissional ou pessoal? Ele diz que é porque temos medo de mudança que se transforma em pânico. As pessoas só aceitam a mudança de fato quando percebem que serão beneficiadas. Todos têm medo. São dois mecanismos naturais que temos para a nossa sobrevivência: medo e dor. Pânico, porém, é outra coisa. Medo lhe ajuda a não achar que é invulnerável. Em todo o processo de mudança é preciso ter cuidado e o medo auxilia nisso. Quem não tem medo se sente satisfeito, tranquilo e distraído. O autor afirma que a coragem não é a ausência de medo. A coragem é o enfrentamento do medo. Corajoso é aquele que enfrenta o medo e não admite que este sentimento se transforme em pânico ou imobilidade. Uma característica importante de quem não perde oportunidade é a capacidade de ter audácia. Audaciosa é aquela pessoa que planeja, organiza, estrutura e vai. Aventureiro ou aventureira é quem diz: vamos que vamos e veremos no que dá. Se uma empresa procura estabelecer novos paradigmas e quer construir excelência, é necessário organizar-se, realizar mudanças e lidar com a tensão da mudança. Todos que precisam passar por isso correm o risco de um desequilíbrio momentâneo. É preciso coragem para enfrentar o desequilíbrio momentâneo, pois essa é a garantia de estabilidade mais adiante. Gestão pessoal, gestão vital. O fato de haver a possibilidade de muitos trabalhos serem feitos virtualmente não significa que podemos trabalhar menos. Também não significa que a vida se tornou mais fácil. Hoje, poder trabalhar em qualquer lugar significa que se pode trabalhar o tempo todo. Por isso, é necessária uma discussão entre o que é urgente e o que é importante. A maior parte das pessoas no mundo do trabalho executivo está cuidando do urgente e não do importante. Cortella alerta que é necessário tomar uma decisão em relação a isso. Precisamos questionar o que precisamos ter de fato em termos de bens materiais. Até onde nós vamos? Até onde você, executivo, vai levar a vida ao esgotamento? À custa de quê? De ter mais coisas, de poder consumir mais? O autor diz que assim se perde a vida, vende a alma. Aliás, os cristãos têm uma frase que muitos executivos deveriam pensar sempre. Diz: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perde sua alma. Mateus 16, 26. Quanto mais oferecemos, mais necessidades aparecem. Precisa haver um basta antes que a natureza dê. E ela costuma dar, via saúde, por exemplo, ou via loucura. É necessário reinventar o modo de existirmos. Às vezes, alguns executivos perguntam ao autor: mas como é que eu faço? Nesse mundo que está aí, se eu bobear, eu danço. Cortella diz que depende com quem você está querendo dançar. Quem sabe você se junta com sua família,
olhe para dentro, reflita e pense se o caminho que você está escolhendo pode ser um caminho que você está se ocupando, mas não está vivendo de fato. Ocupação não é sinônimo de vida, é sinônimo de atividade. Tem saída? Tem, mas não pode desistir. Liderança. Cortella questiona: por que eu preciso morar em grandes cidades? Viver desesperado dentro de um carro para lá e para cá? Restringir imensamente meu tempo de convivência com as pessoas que eu gosto? Reduzir o meu ócio criativo e ficar num lugar onde vão me oferecer apenas e tão somente dinheiro? Essa é uma dúvida que provavelmente muitas pessoas tiveram no trajeto de ida e volta do trabalho. Para alguns, a resposta a esse questionamento poderia vir rapidamente. Porque sem dinheiro não se vive. Mas só com dinheiro também não se vive. O autor afirma que há uma mudança em curso no mundo do trabalho. As pessoas estão começando a diferenciar entre o que é essencial e o que é fundamental. Essencial é tudo aquilo que você não pode deixar de ter: felicidade, amorosidade, lealdade, amizade, sexualidade, religiosidade. Fundamental é tudo aquilo que o ajuda a chegar ao essencial. Fundamental é o que lhe permite conquistar algo. Por exemplo, trabalho não é essencial, é fundamental. Você não trabalha para trabalhar. Você trabalha porque o trabalho lhe permite atingir a amizade, a felicidade, a solidariedade. Dinheiro não é essencial, é fundamental, diz Cortella. O que queremos no trabalho é ter a obra reconhecida e nos sentirmos importantes na realização dela. Hoje temos um vão entre o essencial e o fundamental, que leva as pessoas a ficarem bastante incomodadas. Por que eu estou fazendo isso? Há um nível de insatisfação que somente as empresas mais inteligentes serão capazes de lidar, que são os mecanismos de reconhecimento. Cortella explica que reconhecer significa conhecer a si mesmo. As pessoas precisam se enxergar naquilo que fazem. Do contrário, não se realizam, e se não se percebem no que fazem, sentem-se infelizes. Essa é uma questão que os líderes precisam estar atentos. Mostrar para as pessoas qual é o resultado da obra e identificar essa obra como magnífica. Uma das principais tarefas do líder é esclarecer a obra coletiva. Liderança é uma virtude e não um dom. A liderança é uma virtude que está em qualquer pessoa do ponto de vista virtual. O virtual precisa ser atualizado ou realizado. Se a liderança é uma virtude, qualquer pessoa em qualquer lugar ou função pode desenvolvê-la. Cortella diz que a liderança é sempre circunstancial. Qual é a diferença entre líder e liderado? É a circunstância, a ocasião ou a situação. O líder é a pessoa capaz, em certa circunstância, de levar adiante pessoas, projetos, ideias, metas. Você não nasce líder, você se torna líder. Assumir a postura de líder é uma escolha que exige uma incrível capacidade, a de se ter humildade. Isso é, saber que não se sabe tudo e, especialmente, saber que não se é o único a saber. Quem deseja desenvolver a liderança deve ter cuidado com duas coisas. A primeira é que, se você não tem medo do mesmo, é melhor começar a ter. Mais do mesmo o tempo todo? A segunda é não ser arrogante, ter humildade para assumir sua vulnerabilidade e estar atento, aprendendo com o outro, até mesmo com seus concorrentes. Cortella diz que o mundo está mudando, mas a novidade não é a mudança do mundo, porque o mundo sempre mudou. A novidade é a velocidade da mudança. Nunca em toda a história humana se mudou com tanta velocidade. Até a maneira de disputar uma partida de futebol mudou. O autor conta que nos anos 1970, um jogador de futebol corria por partida 6 km em média. Hoje, estatística refeita, um jogador percorre em média o equivalente a 13 km por jogo. Ele explica que o que mudou foi a velocidade do jogo, o ritmo e a estratégia. E algo parecido ocorre no mundo dos negócios. Mudou o jogo, mudou a estratégia. E tem gente que acha que dá para fazer do mesmo jeito que já fazia antes. Cortella diz que nós, brasileiros, temos um vício de nos contentar muitas vezes com o possível, em vez de procurarmos o melhor.
Nessas horas, temos de aprender com os americanos. Quando se pede algo a um norte-americano, ele diz I will do my best, ou vou fazer o meu melhor. Não é uma diferença de idioma, é uma diferença de atitude. O que é liderar? O líder é aquele capaz de inspirar as pessoas, inclusive no momento em que a crítica é necessária. Cortella diz que a tarefa fundamental que desenvolve a liderança é ser capaz de inspirar as pessoas. Muita gente não é capaz de inspirar, só é capaz de expirar, tirar a animação, tirar a vitalidade. Neste caso, não se trata de um líder, somente de um chefe. Existem duas características essenciais da liderança. O líder não nasce pronto, se forma. A liderança não tem a ver com idade, tem a ver com experiência. Por exemplo, uma pessoa que exerce uma atividade uma vez por semana há 40 anos não tem a mesma experiência do que uma pessoa que exerce a mesma atividade todos os dias há 10 anos. Neste caso, a última tem muito mais experiência, porém em menos tempo. Isso significa também que quando você lidera pessoas, é adequado colocá-las numa experiência intensa, porque ao intensificar a experiência, a pessoa cresce e se fortalece. Cortella cita 5 competências essenciais na arte de liderar. Abrir a mente. O líder deve ficar atento àquilo que muda e estar sempre disposto a aprender. Elevar a equipe. O liderado percebe claramente quando você é capaz de, ao crescer, levá-lo junto. Recrear o espírito. As pessoas devem se sentir bem e ter alegria onde estão. Inovar a obra. Para liderar, é preciso ter a capacidade de se reinventar, de buscar novos métodos e soluções. Empreender o futuro. Ser capaz de construir o futuro é pensar nas estratégias, nas condições e nas possibilidades. Quando 2 homens vêm andando na estrada, cada um carregando um pão, e trocam os pães quando se encontram, cada um vai embora com um pão. Mas quando 2 homens vêm andando na estrada, cada um com uma ideia, e ao se cruzarem trocam as ideias, cada um vai embora com 2 ideias. Cortella diz que essa é a finalidade de líderes bem preparados e liderados bem conduzidos, juntar-se digna e eticamente e trocarem ideias para que todos tenham pão. Ética. Quero. Devo. Posso. Cortella diz que essas são as 3 perguntas essenciais para cuidarmos da vida coletiva. A ética é o que permite nossa convivência, seja com as outras pessoas, seja com o mercado, seja com os indivíduos. Ética é aquela perspectiva para olharmos os nossos princípios e os nossos valores para existirmos juntos. A palavra ética vem do grego ethos, que até o século VI a.C. significava morada do humano. A expressão domus em latim é a tradução do grego ethos. Ethos é o lugar onde habitamos, é a nossa casa. Ethos também significa marca ou caráter. A ética é o que faz a fronteira entre o que a natureza manda e o que nós decidimos. É aquilo que orienta a sua capacidade de decidir, julgar, avaliar. É o conjunto de princípios e valores que você usa para responder às 3 grandes perguntas. Quero, devo, posso. Cortella diz que para uma empresa trazer a ética para o dia a dia, precisa manter vivas essas questões entre seus funcionários, fomentando a reflexão e o comportamento crítico. Os dilemas são mais tranquilamente ultrapassados quanto mais sólidos forem os nossos princípios e nossa integridade. A ética é o conjunto dos seus princípios e valores. A moral é a prática, é o exercício das suas condutas. Temos uma conduta no dia a dia, chama-se conduta moral. A ética são os princípios que orientam nossa conduta. Já integridade é honestidade, é sinceridade. A maior virtude de uma pessoa íntegra é exatamente a sinceridade. A expressão original, sincera, vem do latim sinecera. Sem cera, vem da criação de abelhas. Qual é o mel puro? O da geleia real? É o mel sem cera. Daí vem a ideia de pureza. A ética é a capacidade de protegermos a dignidade da vida coletiva. Cortella explica que para nós humanos não existe vivência, existe apenas convivência.
Nós só somos humanos com outros humanos. A nossa humanidade é compartilhada. Ser humano é ser junto. Pessoas arrogantes se relacionam com o outro por conta do dinheiro, por conta do nível de escolaridade, por conta do sotaque que usa, como se o outro fosse menos. Isso apequena a vida e apequena a alma. O arrogante é incapaz de ter a visão de alteridade. Alteridade é a capacidade de ver o outro como outro e não como estranho. Só podemos falar de ética que provoca a vida coletiva se formos capazes de olhar o outro como outro e não como estranho. É importante afastar qualquer forma de arrogância, porque arrogante supõe que só exista um jeito de ser. E os problemas éticos se originam em grande parte da arrogância e da ganância. Não confunda ambição com ganância. A ambição faz a humanidade crescer, a ganância faz a humanidade regredir. Ambiciosa é a pessoa que quer mais, gananciosa é a pessoa que quer só para si. Hoje existem empresas que têm uma visão estratégica de futuro, onde há uma conexão entre ética e negócios. Porém, há outras que encaram a ética como cosmética e usam somente de fachada. Essas correm um risco muito grande, inclusive perante seus funcionários. Mais do que qualquer outro público, os funcionários podem dizer se o compromisso da empresa é real ou não. Cortella diz que um poder que se serve, em vez de servir, é um poder que não serve. Ele afirma que uma das questões centrais da ética é regularmos as nossas relações de maneira que o poder possa servir em vez de se servir. Cabe questionarmos: o que é um ser humano? Quem somos nós? Quem sou eu para achar que posso fazer o que eu quiser nos negócios, na política? Quem sou eu para achar que posso ser corrupto? Quem sou eu para achar que sou mais e os outros menos? A ética é a proteção da integridade, é a capacidade de ter princípios. Cortella destaca uma frase escrita no século XVI. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. E conclui: se a gente pode e a gente quer, a gente deve. Insta Insights. Precisamos mudar o conceito de trabalho como castigo pelo da realização de uma obra. Quando um modelo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar se vale a pena continuar no mesmo caminho. A principal tarefa do líder é esclarecer a obra coletiva. Um líder precisa ser capaz de inspirar e animar as pessoas. A ética é um conjunto de princípios e valores que usamos para responder às perguntas: posso? Devo? Quero? Neste livro você aprendeu que nossa sociedade foi erguida com base no modelo escravocrata, portanto, seguimos com a ideia de que o trabalho está sempre relacionado ao sofrimento. Precisamos ressignificar o trabalho e passar a ver no sentido existente nele algo que dê um significado às nossas vidas. Um líder esclarece qual é a obra, exalta ao seu liderado a importância de sua participação no processo. Inspira, anima, tem humildade para reconhecer que não sabe de tudo e que aprende com as relações humanas. O autor nos ensina sobre a ética e sobre a importância de nos mantermos fiéis aos princípios para enfrentar os dilemas da vida. Gostou e quer aprender mais? O Instalivros recomenda a leitura de Por que fazemos o que fazemos? Mário Sérgio Cortella.